Olá, voltamos com o curso Git e GitHub Ninja. O meu nome é Fernando da Silk e agora nós vamos ver algumas configurações do seu perfil, coisas que a gente pode fazer nas nossas configurações. Bom, aqui dentro do nosso perfil a gente já viu então para que servem alguns desses botões aqui, certo? Já vimos alguns desses links também, vimos os gráficos no último vídeo e agora a gente vai ver algumas configurações que a gente pode fazer. Uma outra coisa antes ainda que eu queria mostrar é que essa URL de clone aqui você pode mudar ela para SSH ou HTTPS e a gente vai ver em que momento a gente vai utilizar o SSH, tá? Quando a gente pode utilizar e por que a gente deveria utilizar o SSH. Por enquanto a gente está utilizando apenas o HTTPS, né? E a gente tem também esse botãozinho Download Zip. O que faz esse Download Zip? Basicamente ele vai fazer o download da branch que você tem ativa. No caso da tua branch principal, que é a master, ele vai fazer o download do teu projeto no formato zip. Então se você, por exemplo, estiver utilizando um projeto e não estiver logado no GitHub, ou não quiser logar no GitHub, ou alguma outra pessoa quiser utilizar o projeto que você disponibilizar open source, e ela não quiser criar uma conta no GitHub, ela pode simplesmente utilizar esse botão Download Zip para baixar o teu repositório e utilizar ele conforme a necessidade, ok? Então vamos lá, Settings. Algumas configurações do seu perfil de usuário. Aqui então nós temos algumas configurações. A primeira é o nome do repositório, que você pode modificar, tá? E o interessante dessa opção é que a partir do momento em que você modifica o nome do teu repositório, você consegue acessar ele através do o teu nome de usuário, github.com o teu nome de usuário o nome do repositório, tá? E quando você modifica esse nome e você tenta acessar pelo nome antigo, o nome antigo redireciona, o GitHub já faz um redirect para o nome novo. Então você pode modificar o teu repositório de forma totalmente tranquila, sem nenhum problema, tá? Que o GitHub vai fazer o redirect para você. Então, por exemplo, se eu mudar aqui para e-commerce 2 e renomear, quando eu tentar acessar /dastilk /e-commerce no GitHub, ele vai automaticamente direcionar para /e-commerce 2, ok? Não vou modificar o nome agora, vou deixar assim, mas se por acaso você estiver fazendo um projeto no GitHub e precisar modificar o nome do repositório, saiba que você consegue fazer isso, tá? Aqui tem uma caixinha com algumas features que você pode ter no teu repositório, que são: primeiro, Wix, para saber se você pode ter o Wix no teu GitHub, se elas vão estar abertas, tá? Issues, para saber se outras pessoas vão poder criar issues no GitHub, ou se o teu repositório vai ter essa opção de ter issues, e se a edição vai ser restrita somente para colaboradores do repositório. A gente vai ver como adicionar daqui a pouco mais colaboradores para o repositório, tá? Então, essa opção restringe que o Wix sejam editadas somente por colaboradores. Se você não editar, outras pessoas poderão também modificar a tua wiki. Claro que vai ter um histórico, você vai saber que alguém modificou, quem modificou, mas com essa opção você restringe somente as pessoas que têm acesso ao repositório possam editar também a wiki dele, ok? GitHub Pages. GitHub Pages basicamente ele faz o quê? Ele cria um gerenciador de páginas com o teu repositório dentro do GitHub. Então, por exemplo, se você quiser criar um site dentro do GitHub, tá? Você consegue utilizar o GitHub Pages para isso. Então você consegue criar arquivos estáticos, tá? Claro que ele não vai executar arquivos dinâmicos, como um site em PHP, em .NET ou em Java, por exemplo, mas ele vai executar arquivos estáticos, que são HTML, CSS, JavaScript, que você tiver estático, ele consegue executar para você e fazer com que seja executado como se fosse um site mesmo. Então ele não funciona somente como um repositório, como uma caixinha para guardar, um diretório para guardar arquivos, tá? Ele pode servir também como uma página da web que você pode utilizar, e você pode utilizar ele para isso, tá? Ele aceita por padrão você utilizar o Jekyll, tá? Em uma branch chamada GHPages. Então você cria uma branch chamada GHPages e você coloca os teus arquivos estáticos lá, que automaticamente ele vai executar no endereço GitHub e-commerce no caso, .github.io, que é o endereço que ele vai acessar
conforme o teu usuário. Então digamos que com o meu usuário aqui, se eu quiser criar uma página aqui no meu repositório específica com o domínio do GitHub, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um repositório chamado dasilk.github.io, tá? Porque dasilk é o meu nome de usuário, certo? Usando o teu nome de usuário, você cria um repositório chamado dasilk.github.io e tudo que você subir na master, você consegue acessar através desse endereço dasilk.github.io, tá? Se você tiver um outro repositório, no nosso caso aqui do e-commerce, e eu quiser colocar aqui somente arquivos estáticos, e eu quiser acessar esses arquivos estáticos a partir do browser, como que eu posso fazer? Eu crio uma branch GHPages, aí eu não pode ser na master, tá? Tem que ter uma branch chamada GHPages, e daí eu consigo acessar com dasilk.github.io/e-commerce, ok? E aí você consegue acessar os arquivos do teu site. Aqui tem uma Danger Zone, tá? A Danger Zone, você modifica algumas configurações do repositório. É Danger Zone porque, como você vai fazer modificações muito complicadas, são configurações mais perigosas que podem destruir o teu repositório, como aqui tem a opção de deletar o repositório, tem a opção de transferir para outra pessoa, então Transfer Ownership, ele vai transferir para outra pessoa o repositório, e tem a opção de você fazer desse repositório um repositório privado. Para isso você precisa ter o plano pago do GitHub para fazer com que esse repositório seja privado. Aqui nessa segunda abinha, a gente tem a opção de adicionar novos colaboradores. Você pode então, ele vai pedir a tua senha para que você venha confirmar que você quer mudar realmente essa parte de colaboradores. E você pode adicionar outros colaboradores aqui para comitarem direto nesse repositório, tá? Por que isso é interessante? Imagina lá que eu tenho o meu e-commerce, certo? Eu vou fazer um git push origin master e ele vai pedir para mim o meu nome de usuário e a minha senha, certo? Eu vou colocar aqui o meu nome de usuário, vou colocar aqui também a minha senha e feito isso ele vai fazer o push para mim, tá? Só que você percebe que eu coloquei o nome de usuário da Silk. E se eu tentar acessar com outro usuário? Por exemplo, eu tenho o meu outro usuário que é o F da Silk, tá? Que não tem acesso a esse repositório. O que acontece se eu tentar utilizar esse usuário e tentar subir para esse repositório? Ele vai dizer que deu um erro, né? A URL requisitada deu um erro 403, que significa que eu não tenho permissão, não tenho acesso para acessar esse repositório, o da Silk E-Commerce, tá? Como que eu faço então para dar permissão? Eu simplesmente encontro o nome do usuário aqui, então F da Silk, ele já encontrou aqui o usuário F da Silk, e eu dou um Add Collaborator. Fazendo isso, eu consigo, com o meu usuário F da Silk, fazer push direto para esse repositório. Então olha só, se eu fizer agora o git push origin master e tentar logar com o usuário F da Silk e colocar aqui a minha senha, então o que vai acontecer? Ele vai deixar, ó, ele disse que está tudo atualizado agora, já não deu mais o erro de 403, né? Porque agora eu tenho permissão de fazer push para esse repositório. Então eu posso fazer push diretamente para esse repositório sem precisar passar por um pull request ou por algum outro motivo assim, tá? Depois a gente vai ver como fazer pull request trabalhando em equipes, tá? Mas essa é uma forma de você dar permissão direta para que usuários possam, outros colaboradores, outras pessoas possam ter acesso direto ao teu repositório, ok? Aqui em branches a gente pode setar algumas configurações de branch. Então eu posso setar a branch default. Eu tenho aqui só a branch master, mas se eu tivesse outras branches eu poderia setar uma branch beta, por exemplo, para colocar todo o código do meu site quando ele for beta, alpha, dev. Eu posso criar a branch que eu quiser e eu posso setar ela como a branch default do meu repositório. Isso significa que quando eu vier na home do meu repositório, a branch padrão que vai vir selecionada aqui vai ser essa branch que foi escolhida lá naquela página que a gente estava, de branches, ok? Então você pode fazer essa modificação. E Protected Branches você pode desabilitar o push direto para essas branches, tá? Essas branches então não pode fazer push direto para elas, elas não podem ser deletadas, tá? Então você pode fazer algumas configurações aqui para proteger a tua branch. Digamos que você queira deixar a master protegida e que outras pessoas elas só mandem pull request ou elas só mandem push para outras branches, tá? Que não possam mandar para essas branches protegidas. No caso a master, que é a branch principal, porque você vai deixar ela especificamente para fazer push de uma forma mais específica, utilizando um CI, por exemplo, para poder
ter segurança na hora de você fazer o push para tua branch, tá? Então você pode proteger essa branch para que outras pessoas não consigam fazer push direto para ela, tá? Então, selecionando a branch aqui, ele vai perguntar, né? Se eu quero proteger essa branch, então ele desabilita push forçados para essa branch e previne que ela seja deletada, né? E aqui tem uma outra opção que essa opção ela vai prevenir com que você faça merge diretamente para a branch master, tá? Você primeiro precisa fazer commit em outras branches, puxar para outras branches e depois daquela branch você consegue fazer para master, tá? Marcando essa opção aqui, ok? Então voltando aqui a opção, eu não tenho nenhuma branch protegida, tá? E tem mais essas duas opções, que são webhooks e services, que são o quê? Webhooks são alguns, digamos assim, alguns eventos que você consegue utilizar no GitHub. Por exemplo, você tem uma ferramenta de CI. O que é uma ferramenta de CI? A ferramenta de CI é uma ferramenta de integração contínua, onde você... Eu vou passar depois alguns links, tá, para vocês poderem visualizar, mas ferramentas de CI... você consegue manter o teu código sempre funcional, tá? Então é uma ferramenta onde você vai fazer uma configuração para rodar testes, para executar várias coisas antes de fazer um merge para a tua branch principal, tá? E esses webhooks eles servem para quê? Eles servem para que em um momento específico o CI ele possa acessar o teu GitHub. Então, por exemplo, você quer que o CI ele seja ativado quando, por exemplo, o pull request for feito direto no teu repositório. Você quer que o CI ele seja ativado, por exemplo, quando um merge for feito, tá? Ou quando alguém tentar mergear de uma branch para master, por exemplo, tá? Então você consegue adicionar alguns webhooks aqui que vão agilizar esse processo para você, tá? E aqui services são alguns serviços que você consegue integrar com o GitHub, tá? Então aqui tem vários serviços de deploy da AWS, principalmente serviços de deploy que você vai utilizar aqui, mas CircleCI para fazer integração contínua, vários tipos de serviço, Code Climate para fazer code coverage no teu código, tá? Então aqui tem vários serviços que você consegue integrar com o GitHub que você pode utilizar aqui. A gente não vai entrar diretamente nesse curso especificamente para esse serviço, precisaria de um curso específico só para esses caras, para eu poder explicar tudo para vocês que você pode fazer com ele, tá? Mas é interessante você conhecer que se você já souber trabalhar com CI ou com uma ferramenta de coverage, você sabe que pode adicionar serviços aqui diretamente por essa aba Webhooks e Services, ok? E Deploy Keys são as tuas chaves SSH que você vai permitir que façam deploy direto para esse repositório, tá? Então, aqui você pode configurar algumas chaves SSH, adicionar essas chaves de alguns computadores específicos que vão ter permissão para subir coisas nesse repositório. A gente vai ver depois como utilizar chaves SSH e por que elas melhoram a segurança do nosso código, tá? Porque elas melhoram a segurança do nosso repositório. Bom, era isso que eu queria mostrar em configurações aqui do usuário, tá? No próximo vídeo a gente vai continuar vendo algumas coisas aqui do GitHub, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.